Presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, estamos próximo das 22 horas da noite, mas não poderíamos, senador Paim, deixar de colocar aqui para o Brasil a nossa visão em relação ao ajuste fiscal deste governo. Tudo o que precisava ser dito já foi dito pelos senadores que me antecederam. Não é possível se imaginar que o governo que aí está não tenha uma solução para o ajuste fiscal que não seja penalizando aqueles menos favorecidos, senador Paim, que todos nós aqui defendemos, todos nós. Por isso, eu fui contrário a não votarmos a medida hoje. Só concluir a discussão, senador Pimentel, porque se votássemos hoje, essa medida provisória cairia. E o governo sabia disso. Tanto sabia que propôs a votação para a próxima semana. Uma senadora falou há bastante tempo, mas falou como se ela não tivesse assimilado o resultado da eleição no seu estado. Como se ela buscasse no seu estado os argumentos para defender as medidas que foram editadas pelo governo. Que é preciso um ajuste fiscal? Todos nós sabemos que sim. Agora, o ajuste fiscal não pode e não será feito com o meu voto em cima dos trabalhadores. Se esse governo tivesse responsabilidade, era importante reconhecer que o que está acontecendo hoje, presidente Collor, não é resultado da crise internacional, não é o resultado do que foi feito, do estelionato eleitoral que ocorreu em 2014. O que está acontecendo hoje no Brasil é o resultado da somatória de todos os erros que vêm sendo feitos há 12 anos. Há 12 anos, o governo que está aí não tinha rumo. As suas ações são só midiáticas. Vamos quitar o débito com o FMI. Brasil não deve mais ao FMI, mas o Brasil deve, aumenta, duplica a sua dívida interna, pagando juros muitas vezes maior do que do FMI, mas só para ter um discurso para a arquibancada. Não era um discurso melhor para o nosso país. Este governo que, no tempo em que a economia estava crescendo, gastava a rodo, sem nenhuma responsabilidade na qualidade do gasto, que é pior é isso, na qualidade do gasto. Agora, por uma outra razão, também a minha consciência não permite, senador Paim, que eu vote a favor desse ajuste. A inflação que está ocorrendo hoje no Brasil
ela não é inflação de demanda, ela é inflação dos preços administrados que foram represados pelo governo Dilma para ganhar a eleição de 2014. Todo o Brasil sabia que a Petrobras perdia R$1 bilhão por mês para poder manter a gasolina sem aumento. A gasolina sem aumento inviabilizou o setor de produção de álcool, de etanol. Ou seja, um erro traz outro erro. Um prejuízo, um outro prejuízo e outro segmento. Então, bastou sair o resultado da disputa eleitoral, em que a candidata Dilma assumia para os brasileiros que não faria nenhuma ação que viesse a prejudicar os trabalhadores, que não aumentaria a carga tributária. E dizia ela, por isso que eu digo que é estelionato, porque ela mentiu para os brasileiros. A palavra certa e correta é essa. Ela mentiu para o brasileiro. E a nossa legislação eleitoral deveria punir aqueles candidatos que oferecem o céu e não entregam. Deveria ter, presidente Collor, uma cláusula que tirasse o mandato, porque o mandato foi conquistado de forma irregular. Senador Eduardo Amorim, obrigado por ter permutado comigo. É uma pena a gente estar discutindo desta forma no Senado Federal como fazer um ajuste fiscal sem que ele seja só sobre os trabalhadores. A senadora que eu me referi usou de sofisma, senador Paim, sofisma, quando ela disse, e está nos anais, que os trabalhadores não estavam perdendo as suas conquistas, que era apenas um ajuste que estava sendo feito. Que ajuste é esse? Que levou 12 anos para ser percebido que precisava ser o ajuste. No meu estado, senador Pimentel, no meu estado, o malfeito no seguro-defeso foi anunciado e foi divulgado bem antes de vir à tona que havia desvio no seguro-defeso. Tinha municípios, senador Pimentel, do meu estado, que tinha mais pescadores do que eleitores. Mais pescadores do que eleitores. Ou seja, o seguro-defeso funcionava para a compra de voto para o PT. Essa é a realidade. É tanta realidade, senador Paim, que um deputado estadual eleito, tinha até conhecido o nome político dele, Chico da Pesca, teve o seu mandato cassado. Cassado. Por quê? Porque foi provado as irregularidades no seguro-defeso. E um outro deputado federal, que trabalhava em dobradinha com ele, ficou 4 anos pendurado, como a gente diz na gíria, pendurado no pincel. Podia perder o mandato a qualquer momento. Então, enquanto a presidente Dilma não assumir as responsabilidades que são delas, aqui foi dito que o senador Lindeberg, me parece, disse que o pior para o trabalhador é aprovar a terceirização.
A própria presidente está terceirizando. Terceirizou a política, terceirizou a economia. Então, o Congresso está vindo, seguindo o exemplo da própria presidente. O que ela deveria fazer era dar o exemplo. As palavras convencem, mas são os exemplos que arrastam. Levaria todos nós da oposição, eu tenho certeza disso, se viesse com um programa a favor do Brasil, em que fosse cortado na carne aquilo que todos nós sabemos que tem que ser. Não é possível ter um governo com 38 ministérios. Para quê? Para ter base política, negociando voto por cargo. Não é possível isso. Não é possível ter 23 mil cargos comissionados. Podia nem representar muito, como o governo diz, que o corte não representaria muito, mas era o exemplo. Era o exemplo que estava sendo dado a todos nós, brasileiros, de que o governo da presidente Dilma estava também ajudando a equilibrar as nossas contas. Mas não. A gastança continua do mesmo jeito. Parece que não houve nada. E corta-se na parte mais fraca, que é do trabalhador. E o ministro Levi ainda diz, ameaçando, eu acredito que isso é um desrespeito com o Congresso Nacional, porque ele ameaça dizendo, se não aprovarem a medida provisória, nós vamos aumentar a carga tributária. O ministro Levi é competente. Ele sabe que se aumentar a carga tributária, ele vai levar o país a uma recessão maior do que já se encontra. Porque a atividade econômica que já está parando vai parar. Vai parar. No momento em que os trabalhadores mais precisam do seguro-desemprego, porque os postos de trabalho estão sendo fechados, vem o governo e dificulta o acesso ao seguro-desemprego. Eu gostaria, e eu parabenizo o senador Pimentel, porque ele fica até o fim para ouvir os senadores se pronunciarem. Parabéns, senador Pimentel. O governo tem muito a lhe agradecer. Vossa Excelência defende, faz o dever de casa por ofício de estar aqui para defender o seu governo. Eu faria também se fosse o nosso. Mas nós temos que reconhecer. Não dá para enxugar gelo. Não dá para querer tapar o sol com uma peneira. Tem condições. Tem condições. Não derrubamos hoje, senador Paim. Não derrubamos hoje. A presidenta Dilma tem um fim de semana para que ela possa raciocinar. E eu espero, senador Paim, que já na segunda-feira venha alguma outra proposta de ajuste fiscal que não seja essa. Porque mantida essa que aqui está, agora eu digo como o senador Agripino, nem que a vaca tussa, o senador Flecha Ribeiro vai votar a favor. Vou votar com os trabalhadores. Eu vou votar com aqueles que tinham no Partido dos Trabalhadores a sua confiança. Hoje, há uma quebra
de confiança entre a sociedade e o governo que aí está. E, perdendo a confiança, porque perdeu a credibilidade. Esse é o pior dos casos. Perder confiança já não é bom. Perder a credibilidade não tem solução para o governo que aí está, a não ser contar tempo até ser, pelo voto, retirado pela sociedade brasileira. Obrigado, senador Paim.